Antes de nos unirmos em oração, quero que você respire fundo e permita que seu coração se acalme diante da presença de Deus. Às vezes buscamos tantas respostas, tantas soluções, tantas direções, mas esquecemos de algo simples: abrir o coração para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Deus não procura perfeição, nem espera que sejamos impecáveis. O que Ele procura é sinceridade, um coração disposto, humilde, aberto para dizer: Senhor, aqui estou, quero aprender, quero crescer, quero me aproximar de Ti. Um coração disposto não é aquele que nunca falha, mas o que sempre retorna. É o coração que não precisa ser empurrado, nem convencido à força. É o coração que se voluntaria a obedecer por amor, que escolhe seguir mesmo quando o caminho parece difícil. E quando paramos para olhar dentro de nós, percebemos que tantas coisas competem pela nossa atenção: sonhos, planos, medos, correria, distrações. E nessa confusão surge uma pergunta essencial: quanto espaço do meu coração tenho reservado verdadeiramente para Deus? Muitas vezes culpamos o inimigo por tudo que nos paralisa, mas na verdade o maior obstáculo pode estar dentro de nós. Quando falta disposição para ouvir a voz de Deus, ficamos vulneráveis, sem direção, sem paz. A palavra diz em Provérbios 4:23, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. O coração determina o rumo que seguimos. Se ele estiver nas mãos de Deus, os nossos passos se alinham à vontade dele. Mas se estiver endurecido, distraído ou cheio de orgulho, resistiremos ao caminho que nos leva à vitória. Se esta mensagem está falando com você, escreva nos comentários: eu quero um coração disposto. Quando reconhecemos que o coração é a raiz de muitas batalhas espirituais, começamos a enxergar o quanto Deus valoriza um coração ensinável. A Bíblia nos alerta em Hebreus 3:15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa palavra é um convite e também um aviso. O coração aquele que rejeita a verdade, que ignora o chamado de Deus, que prefere se esconder atrás de justificativas. Mas um coração disposto é diferente. Ele escuta, mesmo quando não entende. Ele se rende, mesmo quando dói. Ele confia, mesmo quando tudo parece incerto. Você não cresce naquilo que não está disposto a buscar. Não experimenta a plenitude de Deus se não estiver disposto a se aproximar dele. O crescimento espiritual começa quando você diz com sinceridade: Senhor, transforma-me, molda o meu interior, guia meus passos. Não importa quão bonitos sejam seus discursos, quão eloquentes sejam suas orações, Deus olha para o coração. Ele vê além das palavras e percebe se existe entrega genuína ou apenas ritual vazio. Jesus falou claramente sobre isso em Mateus 15:8-9, quando disse que muitos o honram com os lábios, mas mantêm o coração distante. É possível dizer todas as palavras certas e ainda assim viver longe de uma vida de entrega. É possível parecer espiritual por fora e estar completamente seco por dentro. Mas quando o coração se abre, quando há sinceridade, Deus encontra espaço para agir. Se esta palavra tocou você, escreva: Senhor, fala ao meu coração. Quando olhamos para a Bíblia, encontramos um exemplo poderoso de alguém que tinha um coração verdadeiramente disposto: Davi. Ele não era perfeito. Falhou, errou, caiu. Mas o que o diferenciava era a disposição de voltar, de se arrepender, de deixar Deus ajustar o que estava torto dentro dele. Um homem segundo a Bíblia o chama de Deus. E isso não por causa de suas vitórias, mas pela sinceridade da sua entrega. Em Salmos 51:10, ele ora com profundo arrependimento: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito inabalável. Veja que Davi entendia algo essencial.
O coração precisa ser constantemente purificado, constantemente renovado. Em outro momento, no Salmo 26:2, ele diz: Examina-me, ó Senhor, e prova-me, sonda a minha mente e o meu coração. Davi convidava Olhar Deus suas para intenções, seus pensamentos, suas emoções. Ele não escondia nada. E no Salmo 19:14, ele declara: Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Isso é a expressão de alguém que quer alinhar não apenas suas atitudes, mas também suas motivações. É esse tipo de disposição que Deus ama, porque Ele pode moldar um coração assim. Ele pode direcionar, corrigir, fortalecer. Quando você diz, Senhor, eis-me aqui, você abre a porta para o mover de Deus na sua vida. Ele não força, Ele espera o seu sim. Um coração que escolhe estar nas mãos de Deus se torna fértil, receptivo, cheio de potencial para transformação. Se essa mensagem falou com você, escreva: renova meu coração, Senhor. Quando entendemos que Deus valoriza um coração disposto, percebemos também que essa disposição não nasce de nós mesmos. É fruto da ação dele dentro de nós. Filipenses 2:13 declara: Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, até o desejo de buscar a Deus é algo que Ele planta em nosso coração. Mas Ele só pode agir onde há abertura. Ele não invade, Ele convida, Ele espera. Um coração fechado não recebe instrução, não aceita conselhos, não se curva. Por isso, muitas pessoas passam anos presas nos mesmos ciclos, repetindo os mesmos erros, culpando as mesmas circunstâncias, sem perceber que o verdadeiro obstáculo está dentro delas. Quando o coração se recusa a ser guiado pelo bom, pastor, a alma perde a direção, a paz se torna escassa e a vida se torna mais pesada do que deveria ser. Por outro lado, quando o coração se abre, mesmo que de forma tímida, mesmo que cheio de dúvidas, Deus começa a mover coisas profundas. Ele limpa, cura, liberta, realinha. A disposição não significa ausência de medo. Significa confiar em Deus apesar dele. Significa dizer, Senhor, eu não sei como, mas eu sei em quem confio. Faz a tua vontade na minha vida. Agora quero que você volte os olhos para dentro de si e faça uma pergunta sincera. Como está o meu coração? Ele está sensível à voz de Deus? Está disposto a perdoar, a mudar, a obedecer mesmo quando a vontade humana grita o contrário? Ou está cansado, endurecido, cheio de feridas que dificultam a entrega? A verdade é que Deus pode trabalhar em qualquer coração, mesmo no mais quebrado, mesmo no mais machucado, desde que haja disposição para ser transformado. E quando não há disposição, a vida se torna um peso. Tudo parece difícil. O perdão parece impossível. A mudança parece distante. A fé fica fraca. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não desiste de nós. Ele promete em Ezequiel 36:26: Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo dentro de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Essa promessa revela o profundo desejo de Deus de restaurar aquilo que foi endurecido pelo tempo, pela dor, pelas escolhas erradas. Às vezes, nossa resistência nasce do medo. Medo de se entregar, medo de perder o controle, medo de ser vulnerável diante de Deus. Mas um coração disposto aprende a confiar. Aprende que a vontade de Deus é sempre melhor do que qualquer plano humano. Aprende que a paz verdadeira nasce da rendição e não da força. Se o seu coração está cansado, saiba que Deus deseja restaurá-lo. Ele quer trocar o peso da sua alma pela leveza da paz. Ele quer substituir a confusão pela clareza, a dor pela cura, a resistência pela fé. Se essa palavra tocou você, transforma meu coração, Senhor. À medida que meditamos nessa verdade, percebemos
que a jornada espiritual não é sobre perfeição, e sim sobre entrega. Deus não espera que você seja impecável. Ele espera que você seja sincero. Quando você se apresenta diante dele com transparência, dizendo: Senhor, olha aqui dentro e mostra o que precisa mudar. Ele começa a trabalhar nas áreas mais profundas, aquelas que você nem sempre entende, mas que ele conhece perfeitamente. É por isso que a oração de Davi continua sendo tão atual. Sonda-me, Senhor, examina-me, porque quando Deus examina o coração, ele revela o que está fora de lugar. Mágoas guardadas, medos escondidos, orgulho disfarçado, dúvidas silenciosas. E não revela para te condenar, mas para te curar. Deus nunca expõe algo para te envergonhar, mas para te libertar. Ele quer que você viva com um coração livre, leve, alinhado com a vontade dele. Muitas vezes, servimos a Deus por obrigação, por tradição, por medo do que os outros vão pensar. Mas ele quer ser buscado por amor, por gratidão, por desejo genuíno. Não é sobre rituais vazios, nem sobre religiosidade mecânica. É sobre relacionamento. Deus quer caminhar com você, falar com você, moldar seu caráter, firmar seus passos. Ele quer te encher de sabedoria, de discernimento, de força. E quando você decide abrir o seu coração, algo começa a florescer. O desânimo dá lugar à esperança, a confusão dá lugar à direção, o medo dá lugar à confiança. Deus transforma apenas o que você faz, mas quem você é. Se essa mensagem falou com você, declare nos comentários: Senhor, sonda o meu coração. Chegou o momento de transformar essa reflexão em oração. Agora, não apenas com palavras, mas com intenção. Quando você ora entregando seu coração a Deus, Ele responde com direção, com consolo, com renovação. Então diga com sinceridade: Senhor Jesus, toma o meu coração, toma os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas vontades, molda-me conforme os teus propósitos, porque quando Ele molda, Ele cura. Quando Ele toca, Ele transforma. Quando Ele fala, Ele ilumina o caminho. A palavra nos ensina em Salmos 119 que aquele que busca o Senhor de todo o coração não se perde. Davi dizia: com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Essa é a oração de quem entende que não basta conhecer a verdade, é preciso permitir que ela habite dentro de nós. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como Davi reconhecia a importância de guardar a palavra, de mantê-la viva dentro de si, como uma lâmpada que guia, como uma bússola que direciona. E quantas vezes a vida nos rouba o foco? Quantas vezes deixamos que o cansaço, as preocupações e a correria nos afastem do essencial? Deus não quer apenas momentos isolados de devoção. Ele quer constância. Ele quer ser teu refúgio diário, teu conselheiro, tua força. Mas para isso, o coração precisa estar disposto, atento, desperto. Quando você diz: Senhor, fala comigo, Ele fala. Quando você diz: Senhor, guia-me, Ele guia. Quando você diz: Senhor, transforma-me, Ele transforma. A partir da disposição, nasce a transformação que só o Espírito Santo pode realizar. Se essa palavra falou com você, escreva: eu busco o Senhor de todo o meu coração. Senhor, às vezes a vida se torna tão acelerada que deixamos de perceber quando o nosso coração começa a se afastar de Ti. As tarefas, as preocupações, as distrações se amontoam, e quando percebemos, estamos vivendo no automático, distantes da Sua presença. Mas hoje, nesta oração, pedimos algo profundo. Desperta em nós uma fome que nenhuma outra coisa possa preencher. Uma fome pela Tua palavra, uma sede pela Tua presença. Que nenhuma outra voz seja mais forte do que a Tua. Jesus disse em Mateus 5,6: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
A verdadeira satisfação não está em conquistas materiais, nem em aplausos humanos, nem em realizações pessoais. Ela vem de estar perto de Deus. E é essa fome que pedimos, uma fome que nos leve a buscar o Senhor todos os dias, em cada decisão, em cada momento. Que a Tua palavra seja viva em nós, que ela corrija os nossos passos, ilumine o nosso caminho e nos transforme de dentro para fora. Quando o coração começa a se desviar, Senhor, puxa-nos de volta. Quando a dúvida sussurra, lembra-nos das Tuas promessas. Quando o desânimo bate, renova nossas forças. Não permita que sejamos arrastados pelas distrações desse mundo, nem pelas tentações que tentam nos afastar do Teu propósito. Guarda nosso coração, Senhor, para que ele permaneça firme, fiel, alinhado à Tua vontade. Que a Tua palavra seja como uma semente plantada em terreno fértil dentro de nós, crescendo, florescendo, frutificando. Que ela seja luz nos nossos passos, conforto nas nossas lutas e escudo contra as trevas. Que o nosso coração seja tão cheio de Ti que não haja espaço para o pecado, para a confusão ou para a dúvida. Esta parte falou com você. Escreva: Senhor, dá-me fome pela Tua presença. Espírito Santo, reconhecemos que sem Ti não conseguimos permanecer firmes. A Tua palavra diz em Filipenses 2,13 que é o Senhor quem nos dá tanto a vontade quanto a força para fazer aquilo que agrada a Deus. Nós confessamos, sozinhos não conseguimos. Nossos pensamentos nos traem, nossas emoções oscilam, nossa carne é fraca. Por isso clamamos: enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos com um coração disposto, pronto a obedecer, mesmo quando o caminho parece difícil, mesmo quando a renúncia dói, mesmo quando o sim custa algo. Ajuda-nos a dizer sim, Senhor, quando o medo tenta paralisar. Ajuda-nos a dizer sim, Senhor, quando nossas prioridades precisam ser realinhadas. Ajuda-nos a dizer sim, Senhor, quando é necessário perdoar, quando é necessário abandonar hábitos, quando é necessário abrir mão do que nos impede de crescer. Remove tudo aquilo que compete pela nossa devoção: orgulho, vaidade, excessos, idolatrias, escondidas, relacionamentos que nos afastam da Tua luz, distrações que enfraquecem nossa fé. Tu és o nosso primeiro amor, Senhor. Tu és razão, propósito, direção. Queremos que nossas vidas reflitam o céu, que nossas atitudes sejam expressão da Tua vontade. Queremos viver de forma que o mundo perceba que existe algo diferente em nós. Uma paz que vem de Ti, uma alegria que transborda, uma fé que permanece mesmo nas tempestades. E se há algo que enfraquece o nosso sim, tira, Senhor. Que rouba nossa atenção, remove. Se há algo que quebra nossa conexão contigo, corta pela raiz. Queremos ser como Isaías, que ouviu a Tua voz e disse: eis-me aqui. Não porque era forte, mas porque era disposto. Que essa mesma disposição seja verdade em nós. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva: sim, Senhor, eu te obedeço. Pai amado, nesta parte final, entregamos completamente o nosso coração diante de Ti. Reconhecemos que tudo o que somos e tudo o que temos precisa passar pelo Teu toque transformador. Pedimos: guarda o nosso coração com zelo, porque a Tua palavra nos lembra em Provérbios 4:23 que de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ensina-nos, Senhor, a vigiar cada pensamento que permitimos entrar, cada emoção que alimentamos, cada palavra que expressamos. Que tudo aquilo que não Te honra seja removido, que tudo o que fortalece nossa fé seja ampliado. Dá-nos discernimento para identificar aquilo que enfraquece nossa caminhada. Fortalece-nos para resistir às tentações que aparecem disfarçadas de conforto, de prazer, de facilidade. Que nossas escolhas reflitam um compromisso contigo. Que nossa rotina seja moldada pela Tua presença.
Que nosso coração seja terreno fértil para a tua verdade e que cada dia seja uma oportunidade de crescer mais em ti, de te conhecer melhor, de caminhar com mais maturidade espiritual. Senhor, sabemos que tu já começaste uma obra em nós e cremos no que está escrito em Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Obrigado porque não desististe de nós, mesmo quando nós quase desistimos. Obrigado porque o teu amor nos sustenta, a tua graça nos restaura e a tua presença nos guia. Hoje colocamos tudo em tuas mãos, nossos sonhos, nossos medos, nossas dores, nossas expectativas. Molda-nos segundo a tua vontade. Que nossa vida seja um testemunho vivo de um coração transformado. Se você recebeu esta palavra no seu espírito, declare com fé: glória a Deus, Ele está trabalhando em mim. E assim, Senhor, depois de trilhar cada parte dessa jornada de oração, eu me coloco mais uma vez diante de Ti para agradecer. Agradeço porque, ao longo de cada palavra dita, cada pensamento revelado, cada emoção expressa, eu pude sentir a Tua mão conduzindo, fortalecendo, orientando e curando. Hoje compreendo que a fé não é apenas um pedido, não é apenas um clamor. A fé é um compromisso diário de confiança, entrega e perseverança, mesmo quando os ventos sopram forte e a tempestade nos envolve. E nesta última parte, eu quero reafirmar: eu confio em Ti, meu Deus, com todo o meu coração. Renova-me completamente. Renova minha mente para que eu pense com sabedoria. Renova meu coração para que eu ame com pureza. Renova minhas forças para que eu caminhe com firmeza e renova meu espírito para que eu jamais me afaste da Tua presença. Que eu me torne instrumento da Tua paz, testemunho do Teu amor e reflexo da Tua luz. Que tudo em mim, minhas palavras, minhas escolhas, minhas ações, glorifiquem o Teu nome e inspirem outros a Te buscarem com sinceridade. Que a partir deste momento eu viva com coragem, com fé inabalável e com a certeza de que o Senhor prepara caminhos onde eu não enxergo, abre portas onde vejo muros e transforma impossíveis em milagres. Obrigado, Deus, por todo o cuidado, por toda a graça e por todo o amor que derramas sobre mim. Eu entrego a Ti meus dias, meus sonhos e meu futuro. Amém. Se você sentiu Deus tocar seu coração nesta jornada, escreva nos comentários: Deus está comigo.